E Tiago, a Polícia Federal utilizou o VPN para monitorar o jornalista Rodrigo Constantino. O relatório foi obtido pela Gazeta do Povo e mostra que a ferramenta foi utilizada para monitorar as publicações do jornalista na conta dele no X, o antigo Twitter. Tiago, é mais uma ferramenta utilizada pelo governo, mas só que não fica meio que contraditória a favor da democracia, só que utiliza... Como é que fica a situação assim, Tiago? Para uns pode falar tudo, para outros não pode, e aí o papel, a importância da imprensa pulverizada. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, lá os veículos, né, eles se posicionam, eu sou de direita, eu sou de esquerda, né, os democratas, enfim. E aqui no Brasil a gente tem uma imprensa meio velada que você não sabe se ela está falando com um lado, está falando com o outro, e não está, né, não tá errado você se manifestar. E a Gazeta do Povo tem se mostrando, inclusive o Constantino faz parte, né, ele é um dos colunistas lá, foi expulso, digamos assim, da Jovem Pan, e ela é um veículo conservador que tem essa pulverização das informações, assim como tem muitos, inclusive mais de esquerda, e não está errado, está tudo certo. Então a importância da gente ter uma imprensa plural, porque assim, infelizmente, quem está por trás da caneta, que está escrevendo, atrás de um computador, um jornalista, ele tem uma posição. Quando deixa claro, principalmente. Né? Exatamente. Essa questão de imparcialidade, eu discuto aqui com quem trabalha comigo, não existe. Isso aí é conversa para boi dormir. Mas enquanto você noticia, você tem que ser neutro. Na notícia, sim. Na opinião, nas articulações, você pode emitir a sua opinião tranquilamente. Inclusive, né, o Código de Conduta do Jornalista permite isso. Mas aí a importância da Gazeta do Povo trazer essa informação para a gente saber o quão eles são capazes quando aquilo que você falou, a fala não convém com o que eles querem ouvir. É bem nessa seara, Vinícius. E o que eles estão tentando dizer é o seguinte, mais claramente ainda, né? Pense diferente de mim, que nós vamos te investigar. É quase que isso, é inacreditável e a perseguição é tão grande, mas tão grande que só não enxerga quem não quer. Está aí. Ou seja, a Polícia Federal paga com dinheiro público, que deveria investigar criminosos de colarinho branco, os corruptos, pessoas que desviam dinheiro público, né? Essas casas de apostas que estão tudo alocada lá no exterior, que vendem. E a mídia compactua com isso, porque a grande fatia da publicidade, principalmente de esporte, e vamos falar aqui claramente, os jogos de futebol, elas estão inseridas e esse dinheiro não fica no Brasil, esse dinheiro vai para fora. Isso é papel do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. Além dos crimes, é claro, como o tráfico internacional de drogas, que se rebaixa aí a usar uma VPN para, a pedido, sabe-se de quem, descobrir o que um jornalista brasileiro residente lá nos Estados Unidos posta na rede social deles. Então, em detrimento de uma série de crimes um tanto quanto, né, perigosos e que devem ser combatidos, a gente vê uma situação de um articulista político que tem um lado e se sabe qual é. É isso mesmo. A presunção da inocência, nesse caso, passou longe. E o motivo, para quem não sabe, é que a conta do Rodrigo Constantino está banida aqui no Brasil a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque o Constantino, ele faz, não só nas redes, mas nos seus livros também, críticas duras ao judiciário, não o judiciário como um todo, mas o modus operandi que se está utilizando o judiciário nesse momento aqui no Brasil e o risco em que nós estamos vivendo da censura e do fim da livre liberdade de expressão. Em entrevista ao site Brasil Sem Medo, Constantino falou a verdade. Ele disse que nem a Coreia do Norte foi tão longe, já que eles não investigam o que nós, jornalistas brasileiros, publicamos sobre o Kim Jong-un no Brasil. Foi isso que a PF fez. Preparou um relato para concluir que ele, lá nos Estados Unidos, residente americano, está falando sobre o Brasil. E ele está falando para uma população brasileira que mora no exterior, que pode ter esse direito de acompanhar, ou vão querer censurar a conta dele lá nos Estados Unidos. Por que não censuram lá nos Estados Unidos? Porque lá o negócio é mais embaixo, como diz a minha avó. É aquilo que eu sempre falo aqui, não existe a meia liberdade, pois ela é uma coisa que a gente tem, ou é uma coisa que a gente não tem.
meia liberdade não existe, nem lá na Coreia do Norte, nem na Rússia, nem em lugar nenhum. Então, os países que são livres de expressão são livres. A pessoa pode se expressar e se ela comete algum crime, ou se ela fala, se eu fazer um comentário aqui sobre você, Vinícius, se você não estiver aqui e não tiver essa opção da gente debater, e você se sentir ofendido, você tem toda a justiça amparada para te defender. Embora eu possa está achando que eu estou falando a maior verdade do mundo, mas você tem argumentos ou provas que diz que eu estou errado e você vai entrar na justiça recorrer. Aqui no Brasil não, a presunção da inocência ela passa longe, eles já querem antecipar o que o articulista, o jornalista, o blogueiro ou qualquer um, né? Porque não é só o jornalista, no caso do Rodrigo Constantino, ele é um jornalista, mas não é só um jornalista, qualquer brasileiro na sua rede social pode falar o que quiser mesmo, inclusive, né? Ele pode falar mal de alguém, ofender alguém. E essa pessoa que recebe essa crítica ou essa injúria, ela tem a justiça para o amparar. Nesse caso, eles cortam, né? Eles não deixam que você fale. E o Rodrigo Constantino, não só em rede social, ele tem os grandes best-sellers, os maiores livros que falam sobre a política, sobre os movimentos políticos mundiais, que tem um recorde de venda no Brasil, são dele. Então, claro, teve que ir para os Estados Unidos porque lá ele se sente seguro. O que se tivesse aqui no Brasil, certamente já teria recebido uma visita da PF em sua casa. E concordando ou não com o Rodrigo Constantino, ele que está sempre envolvido em muitas polêmicas, sim, ele né? é polêmico, claro. Mas concordando ou não, ele tem o direito de poder se expressar, de dar a opinião dele, e as pessoas têm o direito, claro, também de discordar. Concordar ou discordar. Se ele falou alguma mentira, nesse caso, que muito se fala, né, contra as fake news, contra fatos não há argumentos, né? Então, se ele falou alguma mentira, coloca-se então a verdade sobre algo que ele pode ter mentido ou omitido. Então, acho que não é esse o caminho correto de lá e podar, né? Podar, exatamente. É trazer os fatos, os argumentos, Santiago. E o público é que vai decidir. Se o que eu falo aqui o público não concorda, ele vai decidir se ele vai querer continuar assistindo o nosso jornal ou vai mudar de canal. E no YouTube, mais fácil ainda, né? Você não precisa nem mudar de canal, você só com um dedo meu você já passa para o lado e já vai ver o próximo vídeo.